seminário, por 2 anos, terminamos uma turma agora no mês de dezembro. Adiantado, né? Mas tudo bem. Nós tivemos um momento acelerado de formação dessa apostila, em função dos eventos de fim de ano e etc. Vocês vão ser reembolsados com a página número 1, tá certo? Bispa Josi, a página número 1. Reembolso, faltou na apostila, página 1. Tá certo? Pediu reembolso para todos os alunos. Complementa a página 1 da apostila. Tá? E a página 7 e 8, se não me falha a memória, está fora da ordem aí. Tá bom? Então nós vamos na hora acertando, vai dar tudo certo, em nome de Jesus. Ok? Nós vamos tratar de iniciação teológica. 24 módulos. Nós vamos estudar 2 anos. A turma antiga, que nós formamos agora, 12 alunos, passamos por essas 12 lições. Graças a Deus, esses alunos formados já estão quase todos no campo de atuação, liderando ministério, liderando igrejas aqui, e até alguns deles sendo enviados para fora. E que essa próxima turma seja ainda mais produtiva, glória a Deus, seja ainda mais ampliada e maior para a glória do Senhor. A Escola de Profetas, como você vai ler aí no início da sua apostila, tem o objetivo de formar líderes, formar pastores, pastoras, com a visão do reino de Deus e alinhados à linguagem do projeto Semeando o Reino. Né? Então, a Escola de Profetas ela tem uma função básica e nobre de estabelecer o reino de Deus pela estratégia que Deus deu ao projeto Semeando o Reino. Então, ao estudar a Escola de Profetas, você está sendo preparado para exercer a função de pastor, de pastora de uma das igrejas apostólicas Rema. Glória a Deus, não necessariamente você formou, tem que ser consagrado. Mas você formou, você está habilitado para exercer ministérios, exercer liderança e está pronto para assumir essa função. Nós sabemos que o reino de Deus, ele é muito amplo. Glória a Deus, é ou não é? Ele é feito de variedades, de multiplicidade. A Bíblia fala, o apóstolo Paulo, da multiforme graças de Deus, ou seja, das variadas facetas que o Evangelho tem para atingir todas as pessoas, em todas as culturas, em todos os gostos, em todos os entendimentos. No entanto, eu creio que para cada grupo e para cada pessoa, Deus tem um propósito específico. Então, Deus tem um propósito específico para o projeto Semeando o Reino. Deus tem um propósito específico para a visão que Ele deu para a gente alcançar onde? Na terra. Glória a Deus. Então, para nós trabalharmos juntos, nós temos que estar alinhados na mesma visão, alinhados no mesmo propósito. Quem não está alinhado na mesma visão, na mesma linguagem, ao invés de edificar, ele produz o quê? A destruição de um propósito, não é? E isso é algo muito sério e muito grave, porque nós temos falado todas as nossas aulas, vocês vão ouvir 2 anos a respeito de transicionamento de mente, a respeito de desatar do religioso, a respeito do mover-se para o sobrenatural, a respeito de estar alinhado em uma linguagem, porque senão não vai haver o rompimento de dezenas e centenas de igrejas alinhadas sem dificuldades de comunicação. Amém? Nós não podemos ter ruídos de comunicação.
Hoje nós temos poucas igrejas, 12 igrejas, né? 12 igrejas. E a comunicação, ela é um desafio. Agora imagina, nós queremos 27 igrejas em cada estado do Brasil e 5 em cada continente da Terra, igrejas sedes, matrizes. Cada uma dessas de cada estado, ela vai ter um objetivo de ganhar cada cidade do estado. Cada cidade ganhar cada bairro. Então nós estamos falando o quê? De centenas, de milhares de igrejas. Como manter uma unidade? Como manter uma autenticidade de visão se não houver uma comunicação pura, alinhada, treinada, detalhada, bem compreendida? Amém? Nós aqui temos formações diferentes. Por exemplo, quem veio da Assembleia de Deus aqui? Levante a mão assim. Vou levantar também para ouvir, né? Quem veio da Igreja Batista? Grande parte da Igreja Batista histórica, né? Quem veio de outras denominações, não é Assembleia de Deus nem Batista, mas de outra denominação? Levante a mão. Entende? Cada uma dessas denominações são obras de Deus. Amém? O povo que está lá, lavou a vestidura no sangue do Cordeiro, vai para onde? Vai para o céu. Glória a Deus. Isso é claro? Amém? Mas cada uma tem o quê? Uma visão específica. Uma estratégia o quê? Específica. E o projeto Semeando Rema também tem uma visão o quê? Específica. Então, quem está aqui tem que deixar de ser assembleano. Glória a Deus. Amém? Quem está aqui tem que deixar de ser batista histórico. Quem está aqui tem que deixar os entendimentos da sua denominação que confrontam com o projeto Semeando Rema na estratégia. Porque na doutrina, nós não vamos ter confronto algum, porque a doutrina é o quê? É a palavra de Deus, que é a mesma na Assembleia, que é a mesma na Batista, que é a mesma na Metodista, que é a mesma aqui, que é a mesma no Japão, que é a mesma nos Estados Unidos. Ou seja, mas existe estratégia, existe alinhamento de visão ministerial. E se você não estiver aberto para esse entendimento, então eu tenho dito sempre que é melhor que permaneça lá da onde veio. É verdade ou não é? Sim ou não? Porque o que vai produzir você estando no seu meio, no seu grupo, naquilo que você acredita, vai produzir satisfação, bênção e resultado. Mas você fora do seu grupo vai produzir o quê? Desordem, confusão. E às vezes até pode evoluir para o quê? Rebelião. Quem entende isso, diga glória a Deus. Glória a Deus. É forte ou não é forte? E quem não pertence à nossa igreja e está aqui, que tem o mesmo entendimento exatamente de onde está. Glória a Deus. Então é a mesma coisa, sai para aqui, sai para qualquer outro lugar. Poxa, eu não sou aqui da igreja ainda, então pega toda essa mensagem e tira o projeto, coloca o nome da sua igreja e vai dar tudo certo. Amém? Glória a Deus, por quê? Porque a igreja do Senhor, o povo de Deus, os líderes são o espelho, o reflexo da igreja. Como está a sua igreja? Ela está no seu reflexo. O pastor tem a igreja que ele merece. Glória a Deus, porque ele é o causador, ele é a expectativa maior de Deus para a criação de um povo, de uma cultura no lugar. Inclusive, apóstolo, aquele livro de lealdade e deslealdade fala muito sobre isso. A gente fala seguir Alinhado. Não existe, pastor Dag, livro Lealdade e Deslealdade, está à venda na nossa livraria, depois você adquire, quem não tem. E ao ler aquele livro, você vai ver que essa não é uma estratégia de uma pessoa, de duas ou três, a prepotência de alguns. Não, essa é uma visão inteligente de todo mundo que deseja ter resultado naquilo que está fazendo. Glória a Deus. Cada um aqui é pai de família, sim ou não? É mãe de família. Você imagina na sua casa, cada um querer uma coisa, e bater a cara, e tem que ser do jeito dele. E aonde está a figura do líder da família? Glória a Deus. Se o líder da família não for honrado, onde é que vai terminar esses filhos? Se os filhos não aprenderem a honrar os seus pais, onde é que vai terminar essa geração? Verdade ou não é? Amém? Se o marido não honrar sua esposa, entendendo a sua fragilidade,
Onde é que vai terminar esse casamento se não amar a sua esposa? Se a mulher não submeter ao marido, mesmo que tenha às vezes mais capacidade intelectual do que não submeter a ele, onde é que termina esse relacionamento? Então assim também é na casa do Senhor, assim também é no ministério. Glória a Deus. Vamos o pastor Paulo, por exemplo. Vem cá, pastor Paulo, pegar ele no exemplo, ele está chegando. O pastor Paulo está chegando para trabalhar conosco. Então nós estamos o quê? Em um momento, e não foi recebido ainda, nós estamos em um momento de conhecimento, uma fase de conhecimento, de conhecendo o projeto, a visão, eu conhecendo ele, sua família. Então é como se nós estivéssemos aí, o que as pessoas chamam, uma fase de conhecimento equivalente a um amor, né? Aí daqui a pouquinho, é isso mesmo? É isso mesmo, firme. A estratégia, orei, confirmou. Agora nós vamos o quê? Casar. Aí você imagina o pastor Paulo vem casar com o projeto Semente do Remo e vamos trocar de lugar. Ele é o apóstolo, o projeto Semente do Remo, e eu sou o pastor Paulo. Apóstolo, Deus me deu a visão, é isso aqui que eu quero. 27 estados, 5 continentes, líderes formados pela escola de profetas. Hoje o senhor está dando, amanhã eu estarei dando em algum estado dessa escola. Núcleos de multiplicação, milagres para multiplicar, prosperidade para enviar, transicionando a mente na dimensão do Espírito, vamos desatar tudo, maravilha, né? Mas aí ele fala assim, olha, mas o senhor fica tranquilo, tá, apóstolo? Fica tranquilo, no dia que a gente não puder caminhar mais junto, eu vou sair na paz. No dia que der alguma coisa errada, que eu tiver que ir embora, porque meu ministério é meio solto, o que você espera de um relacionamento como esse? Sim, francamente, tem 2 solteiros aqui, tem uma pessoa solteira aqui, vem cá, Dilson. A Dilson é solteira, né? Aí a Dilson vai receber uma proposta de casamento, vou colocar aqui. Dilson vai receber uma proposta de casamento. A noiva dele no altar, fazer o papel da noiva dele. Eu prometo amar-te eternamente. Mas se por acaso houver qualquer situação que nós vamos nos separar, fica tranquilo, hein? Vamos separar de barra de bênção, hein? É verdade? A gente vê que se nós tivermos cada um caminhar em uma direção, fica tranquilo, hein? Nós vamos continuar sendo grandes amigos. Irmão, isso é conversa, obrigado. Isso é conversa para boi dormir, obrigado. Isso é conversa de quem não tem aliança nenhuma. Já entra no relacionamento com data marcada para sair. Certo? Porque não quer se adaptar e se moldar de forma o quê? Verdadeira, integral, sincera. E é por isso que nós vivemos uma crise de identidade tão grave, né? Vem cá, Gilmar, por favor. Gilmar é obreiro lá do Balneário, é evangelista lá do Balneário. Eu sou pastor na Soscar, né? O barriga é um pouquinho maior, mas ele está chegando lá, fica triste, o Senhor vai te dar a vitória. Aí eu sou o pastor na Soscar. Aí eu falo, ô Glória, e aí, obreiro? Maravilha? Firme? Firme. Ó, vamos ficar juntinho aqui, pertinho de mim aqui, que a guerra está travada, hein? Em oração, em vigilância, hein? Tá bom? Em oração, em vigilância, hein? Oração e vigilância, hein? Cadê o obreiro? Quando você abre o olho, onde é que ele está? Tá lá, conversa fiada, andando pelas escusas. Como é que esse obreiro vai me ajudar? É melhor que vá lá para a Assembleia de Deus, lá para Batista, onde ele tem a sua raiz e vai produzir, do que ficar com o pastor na sociedade criando o quê? Dor de cabeça, problema. Quem é que tem que decidir isso? Quem tem que decidir isso é Gilmar. Glória a Deus. Então, nós temos alegria em receber, mas também não ficamos constrangidos em liberar. Glória a Deus, e abençoar, e dar carta, tudo que a pessoa entende que deve ser feito. Mas quem está tem que estar 100%. Não tem 99. 99,999 é problema. Quem entende, diga glória a Deus. Glória a Deus. Então a escola de profeta é para isso. Teologia aqui, você vai ter uma boa visão teológica. Mas a teologia aqui não é prioridade. Prioridade aqui é alinhamento de visão. Quem entende, diga glória a Deus. Glória a Deus. Abra a sua apostila, por gentileza. E
iniciação teológica. Vamos partir da segunda página. Página 2, lá no final da folha da página 2, da página 1, a bispa está providenciando a próxima aula. Houve um problema nosso, nós mudamos de local para fazer as impressões, a gente está ajustando, ainda vai dar tudo certo. Quem sabe o que significa a palavra teologia? Teo é Deus. Logia, estudo. Teologia, o estudo de Deus. Iniciação em teologia é você compreender o porquê da teologia. Você sabe que existe uma linguagem mais radical que diz assim: teologia é coisa do demônio. Aí você observa, como pode ser teologia coisa do demônio se teo é Deus e logia é o estudo? Como estudar Deus, como estudar a palavra de Deus, como se aprofundar nas coisas de Deus pode ser coisa do demônio? Não é verdade? Coisa de vaidosos. Não, teologia é coisa de quem deseja mergulhar e aprofundar na matéria da qual você vai dar aula todos os dias da sua vida. Glória a Deus, todos os dias da sua vida você vai dar aula, vai falar, vai ensinar a respeito de Deus. Esse é o seu foco. Então, o pastor, o líder, ele tem que estar o quê? Bem ensinado. Glória a Deus. Ele tem que ser uma pessoa que tem a capacidade, a Bíblia diz, ele tem que estar pronto para responder a respeito da sua fé, né? E o que é, se você for analisar a Bíblia de uma forma geral, o que você tem que compreender? Eu vou analisar a Bíblia de uma forma, eu quero resumir a Bíblia, eu quero entender por que a Bíblia. Então você precisa aprender teologia, porque a teologia vai te dar um resumo real da palavra de Deus. A Bíblia foi escrita com um propósito muito claro, um propósito muito específico. As coisas eram passadas de quê? De pai para filho, pela tradição oral. Nós vamos falar muito disso em bibliologia. Mas as informações eram passadas de pai para filho. Antes de Moisés escrever os primeiros escritos da Bíblia, e antes dele receber os 10 mandamentos, não tinha nada escrito. Era só através de tradição oral, certo? O pai passou para o filho passou para o seu filho, e assim sucessivamente. E qual é a mensagem, tema central da Bíblia? Por que a Bíblia foi escrita? Para quê? Para revelar Jesus. Então, você lá em Gênesis vai encontrar, muitas vezes, situações difíceis de explicar. Caim, por exemplo, mata Abel, sai, foge, e só tinha, teoricamente, Adão, Eva, Caim e Abel. Teoricamente, pelo que o texto do Gênesis dá a entender. E aí, de repente, ele mata Abel e vai para um lugar e casa, e tem filho. Ora, se Deus fez só Adão e Eva, e Adão e Eva teve Caim e Abel, Caim matou Abel, como que ele sai e gera filho? É porque a Bíblia, a palavra de Deus, não está preocupada em contar dos outros filhos de Adão, que foram muitos, não está preocupada em contar, em cronometrar o tempo da morte de Abel, e que já existia muita existência na terra, muita gente, não está preocupada com isso. Está preocupada apenas de traçar um perfil, uma linha de raciocínio que ligue Adão a Jesus. Quem entende, diga glória a Deus. Então a Bíblia não é cronológica, os livros não são cronológicos, os textos dentro dos capítulos dos livros não são cronológicos, amém? Porque a preocupação de Deus não é contar uma história, mas revelar Jesus, o Messias, o Salvador, que morreria pelos pecados do mundo. Quem entendeu, diga glória a Deus.
É você, pastor, é você líder, você estudioso, o seu povo, cada situação específica baseada nesse entendimento, né? Você não vai ter a Bíblia, Deus tentando provar que Ele existe. Ele só diz o seguinte, lá em Hebreus, né, que nós lemos hoje, capítulo 11, Deus existe, ponto final, não é verdade? E aqueles que creem nele, pela fé, e somente pela fé, você vai ter relacionamento com Ele. E é impossível relacionar com Ele, agradar-lhe, se não for por intermédio da fé. Glória a Deus. Então, a Bíblia não está aqui para ficar sendo um jogo de disputa. Paulo fala assim, existe alguém contencioso que gosta de ficar discutindo fábulas, que gosta de ficar inventando historinha, não é verdade? Aquela história qual o maior nome da Bíblia? O maior nome? Dalila. Bíblia não é isso. Glória a Deus. Bíblia não é pegadinha. Amém? Não, vou fazer uma pegadinha para ver se o pessoal sabe. Bíblia não é nada disso. Bíblia é revelação. Glória a Deus. Tem gente que leu a Bíblia de capa a capa 1000 vezes, entende tudo, sabe os livros de cor e ainda não tem a revelação, não tem a vida no altar, não tem caráter formado segundo a palavra de Deus. Glória a Deus. Então Bíblia é revelação. Alguém pode ler João capítulo 3 versículo 16, glória a Deus, e receber a revelação para mudar a sua história. Quem entende da glória a Deus? Glória a Deus. Então a Bíblia é a boca de Deus para revelar Jesus Cristo ao homem. Amém, querido? É importante notar, no entanto, e isso fica muito evidente no chamado de Abrão, séculos depois, quando o véu do templo se rasgou de alto a baixo, após a morte de Jesus, que a reaproximação entre o homem e Deus não partiu do homem, mas de Deus. Porque todos os pecados destituídos da glória de Deus, Romanos 3, 23. Porque por ter escolhido o pecado e a desobediência, o ser humano tornou-se amigo do mundo, inevitavelmente inimigo de Deus. Desta forma, por si só, jamais se inclinaria ao Senhor novamente. Desde as promessas feitas por Deus a Abrão, posteriormente a Abraão, acompanha-se no cumprimento de cada uma delas uma intenção essencial, a restauração do relacionamento entre Deus e os homens. Então, o que é teologia? Organizar na mente da gente, de forma inteligente e sábia, o que está escrito na palavra de Deus, de uma forma prática a ser passada para o povo, estabelecida em módulos chamado doutrina. Um líder, um pastor, ele tem que conhecer todas as doutrinas da Bíblia, glória a Deus, e com habilidade, sem dificuldade. Se eu perguntar qual é a doutrina da justificação, ele tem que saber o que significa isso. Qual é a doutrina da santificação? Qual é a doutrina da glorificação? A doutrina do pecado, a doutrina da salvação, a doutrina da redenção. Glória a Deus, tem que ter habilidade, porque são muitas bobagens que são faladas. É ou não é? Muita bobagem. Quanta gente chega no púlpito, no altar, e fala bobagem do tipo, irmão, ninguém é santo não, irmão. Ninguém é santo não. Santo só Deus. Olha, a Bíblia diz que sem a santidade alguém verá o Senhor. Mas como eu posso ser santo se eu cometo esporadicamente, por acidente, algum erro? O santo comete erro. Então as pessoas começam a apertar o líder. E perguntar, e o líder fala o quê? Tem que conhecer a palavra, conhecereis as escrituras. O povo erra porque falta o quê? Conhecimento. Então Deus é santo. E a gente tem que ser santo em toda a nossa maneira de viver. Nós não somos santos por natureza. Por natureza nós somos pecadores. Por isso, vez por outra, cometemos acidente. Porque a nossa natureza é de pecador. Mas por que somos santos?
Porque somos santificados através do sacrifício de Jesus Cristo. Irmão, quando você começa a falar disso, você traz ao povo o quê? Salvação, revelação, redenção, em vez de ficar falando bobagem, não é verdade? Usar o altar para desabafo pessoal, usar o altar para ficar contando testemunho, para ficar contando história. O testemunho serve, é muito bom testemunho para fortalecer uma doutrina e não para ser doutrina. Glória a Deus. Testemunho que é bom para mim pode não ser bom para você. Um conselho: olha, eu venci ministerialmente assim, pode ser que não seja a forma que você vai vencer, né? Olha, eu rompi financeiramente assim, pode ser a forma que você, não é a forma que você vai. Então experiências são individuais, doutrina são o quê? Definitiva. O pastor tem que falar com o povo de doutrina. Não, na nossa igreja tem doutrina fantástica. Lá não corta cabelo, não passa batom, lá nós estamos na doutrina. Não é doutrina, isso o nome disso é costume. Cada um tem o seu, cada um na sua casa determina a quantidade do sal, do açúcar, cada um, esse é o problema de cada um, certo? Não cabe ninguém se meter no tempero de cada um. Mas doutrina não é isso. Doutrina são os estabelecimentos básicos para um homem ser salvo. Qual é o problema do homem? O homem está o quê? Perdido. Para onde vai uma pessoa depois de nascer e que passou a ter consciência e pecar com a sua própria decisão? Para onde vai essa pessoa? Para o inferno. Só tem um jeito dela não ir para o inferno. Qual é o jeito? Receber o sacrifício de Jesus na cruz para perdão dos seus pecados. Então, o pastor, o líder, a pastora tem que ter isso muito claro na sua vida, no seu entendimento, nas suas pregações. Glória a Deus. Então, Deus, que é teologia? Teologia é uma linha. Fica de pé aí, Wesley. Quem é o Wesley e o Arthur? E a Sandra, fica de pé ali também. Olha isso, a Sandra. Nossos líderes de Cariacica. Eles são a igreja de Jesus, de todos os tempos, que não está presa à denominação, que não está presa a estratégias. A igreja, glória a Deus, todos que vão morar no céu, todos que vão entrar no céu pelas portas. Então, estão representados em quem? Em Wesley e Sandra. Esse momento já está acontecendo? Esse momento hoje, fisicamente, já está acontecendo? Não. Nós já estamos no céu fisicamente? Não. Mas e no reino espiritual? Isso já está acontecendo? Não. Já, porque Deus não está preso a tempo. Então vamos supor que eu represento a figura de Deus. Deus está onde? No futuro. Porque para Deus não existe passado e nem futuro. Ele é. Amém? Então Deus já está com a sua igreja. Deus conhece os seus santos. Glória a Deus. Ele sabe quem é a igreja eterna, os salvos de todos os tempos. Ele sabe. Glória a Deus. Mas ele não podia criar essa igreja. Ele não podia criar esse povo nesse estágio aqui. Glória a Deus. Então o que ele fez? Fica aí. O que ele fez então? Criou um homem. Glória a Deus. Um homem. E deu a ele o nome de Adão. Uma mulher para ser a sua companheira. E deu o nome de Eva. E disse: multiplicai, enchei a terra, porque eu quero que vocês não vão morrer, vocês não têm enfermidades, vocês vão trabalhar, tá bom? Porque quem criou o trabalho não foi o diabo, não. Amém? O meu sonho, o dia que eu for para o céu, eu não precisar mais trabalhar, porque o inferno dessa terra, não foi o diabo que inventou o trabalho. Quem inventou o trabalho foi Deus. Vocês vão trabalhar e cuidar do jardim. Mas esse trabalho vai ser um trabalho tranquilo, administrativo,
Você vai ter o nome de todos os animais nessa sua cabeça. Certo? Você tem corpo, alma e espírito, mas você tem uma mente sobrenatural. Você tem um catálogo de computador. Isso aqui é muito mais complexo que uma rede de computador. E outra coisa, você pode transportar em alta velocidade. Você é ilimitado. Você é como um anjo, só que você é a coroa da criação. Você tem corpo. Você pode comer do fruto da árvore, do fruto da árvore da vida, mas não toca no dízimo, no conhecimento do bem e do mal. Se você tocar lá, você vai me desonrar. E aí você vai conhecer o quê? A morte. E aí você não vai chegar lá. Você quer chegar lá, manter-se nesse fio, nessa linha, fazer que a sua geração, ela toda, completa, ela fique comigo lá? Não peque, porque se você pecar, vai comprometer lá. E aí vai ter que acontecer um monte de situações aqui, mas o meu propósito já está o quê? Garantido. Deus já o quê? Deus já sabia ou não sabia? No final. Amém? Deus já vive ou já não vive no final? Mas ele não pode ir para o final sem criar o início. Glória a Deus. Quem entende, diga glória a Deus. Glória a Deus. Está claro? Tá difícil ou tá dando para entender? Glória a Deus. Então, o que esse homem faz? Peca por causa dessa mulher. Forte ou não é forte? E aí o que acontece? Homicídio, corrupção, pecado entrou, o homem pegou essa autoridade e deu para quem? O inimigo de Deus. Porque aqui atrás, vem cá, pastor Jorge, aqui atrás Deus já tinha criado também um outro grupo, hein, Júlio? Um outro grupo. Como que é o nome desse grupo? Anjos. E Deus disse o quê? Vocês vão estar comigo aonde? No céu. E vocês vão estar comigo na terra. O que acontece com esse grupo? Um deles se rebela contra Deus, porque a mesma ordem que foi dada aqui, também tinha aqui. Glória a Deus. Esses são espíritos, esses são humanos, no entanto, a ordem é a mesma. Vocês não podem tocar na minha santidade, tem que me adorar. E ponto final. O que Lúcifer faz? Rebelia. No coração de Lúcifer entra o orgulho, sem que ninguém entende. Porque esse aqui foi provado por esse, mas esse foi provado por ninguém. A maldade entra no seu coração de uma forma que não existia precedente. Mas Deus não podia levar direto para lá. Lúcifer tinha que tomar a decisão dele. Todos os anjos. Adão tinha que tomar dele. Eva, para chegar lá. Todo mundo dizendo, diga Wesley, estou aqui. Estou aqui. Porque decidi. Porque decidi. Ninguém chega aqui. Ninguém chega aqui. Sem decidir por isso. Sem decidir por isso. Glória a Deus. Deus não quer robô. Amém? Glória a Deus. Deus não quer robô. Deus quer adorar. Dois que o adorem por livre e espontânea vontade. Lúcifer peca. Obrigado, meu filho. Obrigado, pastor. Leva quem a pecar? Adão e Eva. E condena a sua geração. Aquilo lá ficou tudo o quê? Comprometido. Mas Deus está tranquilo. Porque Deus já está lá. Glória a Deus. Deus já está lá. O que Deus faz? Estabelece um plano, um projeto, que já estava programado glória a Deus, antes da fundação de tudo, já estava programado. Glória a Deus. O que Deus faz então? Programa Jesus Cristo, para fazer o quê? Para vir como Ele, e não cometer o que Ele cometeu, e dar uma nova oportunidade à humanidade, para que chegue lá. Então Deus agora olha para a terra, procura um justo, olha para o céu e procura um anjo. Ninguém tem condição de fazer o sacrifício, ninguém existe condição de vencer as tentações que serão impostas, o sacrifício da cruz. Então Deus abre mão do seu próprio filho. Eu quero então pedir o pastor Reinaldo, que está com cara de Abraão. Glória a Deus. Então Deus olha para a terra e escolhe um homem, marido de uma mulher,
uma mulher que não tinha filhos. Numa sociedade que ter vários filhos era uma questão de honra. O homem podia ter 10, 20, quantas ele pudesse sustentar, mas tinha um que só tinha uma, e essa não tinha nenhum filho, e ele era fiel, ele tinha diferencial de aliança, de lealdade e de honra. Então Deus falou: é desse homem que eu vou fazer com que nasça o meu filho. Glória a Deus. Meu filho não pode vir dos cananeus, dos descendentes de Cã, não pode vir, absolutamente. Meu filho tem que vir de uma geração em que não haja uma linha de iniquidade clara e definida sobre ele, porque enquanto ele vai ter a geração de Maria, ele vai ter a minha semente. Então Abraão gera Isaac, Isaac gera Jacó, Jacó gera 12 filhos, e esses 12 filhos são as 12 tribos de Israel. Então Israel foi criada com um propósito. Qual o propósito? Jesus nascer de uma nação santa. Por isso que Deus cobrava a Israel não cometer a idolatria, não cometer a feitiçaria, porque Jesus tinha que vir de uma nação santa. Quem entende isso, diga glória. Glória a Deus. Obrigado, senhores. Obrigado. Vocês permaneçam aí. Isso aconteceu? Aconteceu. Glória a Deus. Jesus fez o quê? Nasceu lá em Belém de Judá. E Jesus então foi exatamente o que Deus Pai previu. Nasceu, teve ministério, cresceu, morreu por nós. E quando Elias subiu ao céu, ele disse o que para os seus apóstolos? Vocês agora são a igreja. Vocês são meus representantes. Vem cá, pastor. E vocês vão pregar o evangelho a toda criatura. Aquele que crê será o quê? Salvo. E o que não crê? Condenado. Preparou o lago de fogo. O inferno é apenas a antessala do lago de fogo. Preparou o lago de fogo para quem? Para o diabo e para os seus anjos. Mas Adão, pelo seu pecado, condenou sua geração, e todos aqueles que não optarem por Jesus, pelo Evangelho, acompanharão a Satanás aonde? No lago de fogo. Então, os discípulos de Jesus agora estão o quê? Pregando, informando. Glória a Deus. Você precisa fazer confissão de fé. Você precisa aceitar Jesus Cristo como seu Salvador. Você precisa dizer que Jesus é o Senhor com a sua própria boca. E nós estamos fazendo esse trabalho. Quem crê? Quem não crê? Será condenado. Então isso, nós estamos aqui para... O Evangelho é uma informação. Glória a Deus. Uma informação que traz vida e traz morte. Se você crê, você vive. Se você não crê, é condenado. Então o objetivo de Deus é que a igreja faça esse trabalho. Informe a todas as pessoas. Informe com poder. Informe com milagres. Mostre com milagres. Amém? Expulse demônio. Não tenha medo de demônio. Pastor, não tem medo de demônio. Glória a Deus. Pastor expulsa demônio. Aleluia. Pastor que tem medo de demônio é porque ou não aprendeu a autoridade que tem na palavra, ou porque está com vida errada. Certo? O homem de Deus, ele expulsa demônio. É o primeiro milagre que nós estudamos semana passada. Aquele que crê, for batizado, será salvo. E esses sinais seguirão os que crê. Qual o primeiro sinal que segue o que crê? Expulsarão demônios. Glória. Eu não tenho o dom de expulsar demônio. Expulsar demônio, você sabe que existe um dom extraordinário de operação de maravilha, um dom específico. Tem gente que ele vem chegando e o demônio vai correndo, é verdade ou não é? Hã? Porque ele tem um dom específico de maravilhas, etc. Mas é a obrigação de todo crente pregar o evangelho, e é a obrigação de todo crente expulsar demônio, especialmente um pastor. Não pode ficar com o demônio assistindo o culto, né?
que tem nas igrejas, assim é demônio assistindo o culto. Assiste o culto, fica à vontade, tudo coisa maligna, tudo demônio. E os endemoniados são os que acham que são mais santos ainda que os outros. Tem esse pequeno detalhe. É verdade? São santos, ele questiona o pastor, questiona as autoridades e faz rebelião, faz grupinho, porque ele é aquele demônio, aquele espírito satânico de Lúcifer está dentro dele. Então, ele, afinal de contas, ele é um Deus. Quem é que vai estar certo? Então, aquele espírito maligno, encravado dentro da pessoa, está ali. Precisa ser o quê? Manifestado pela palavra, pelo confronto, glória a Deus, e até mesmo de cair e estribuchar, em alguns casos. E você tem que estar lá para expulsar. Segundo milagre, Jesus disse que tinha que acontecer. Falarão novas línguas. Você precisa falar língua estranha, meu irmão. Ser batizado com o Espírito Santo não foi, começa a buscar. Glória a Deus, tem que falar em língua. O pastor, o líder, sem batismo com o Espírito Santo, ele começa a inventar história. Ele começa a contar historinha aqui na frente. Não é isso? Quando alguém começa a ficar endemoniado, não, isso é um problema psicológico, embora tenha. Não, isso aí é um problema. Ele começa a inventar historinha. Sabe por quê? Porque não tem o quê? Power! Poder! Certo? O batismo com o Espírito Santo é uma evidência, não salva. Não salva. O diabo também fala em línguas, certo? Mas o batismo com o Espírito Santo é uma evidência de que você está cheio do Espírito e habilitado e capacitado para pregar o Evangelho segundo Jesus deixou. Terceira coisa, pegarão em quê? Serpente. Quem quer ficar pegando em cobra aí? Quem quer pegar cobra? Ninguém quer pegar cobra. O que você tem que fazer é atos proféticos, pegar autoridades malignas, neutralizá-las. Glória a Deus. E a Bíblia diz em Lucas que não vai acontecer com você absolutamente nada. Você vai pisar serpente, escorpião, toda a força do inimigo vai fazer dano algum. Quem entende, diga glória a Deus. Glória a Deus. Qual o quarto? Beberão, se beberem coisas, obra de feitiçaria. A macumbaiada do lugar vai partir para cima de você, certo? Os donos de centro espírita vai partir porque você começou a fazer ato profético, você começou a estragar, bagunçar o coreto de Satanás no lugar, aonde tinha morte começou a ter vida. Glória a Deus. Quem lembra aqui que aqui estava uma luta terrível essa região, com assaltos a banco, a confusão terrível? Nós fizemos um ato profético e o Senhor no outro dia prendeu toda a gangue que estava promovendo aquela situação. Quem lembra disso? Quem lembra em Paris foi feito um ato profético agora em Paris está debaixo de uma situação lá esquisita, aberta, que nós não podemos se meter, só orar, porque é Deus trabalhando, tratando e movendo o coração daquele povo. Quem lembra das múmias lá do Egito depois da consagração do Nilo que nós... E por aí vai. Glória a Deus, você tem que fazer ato profético. Aleluia! Pegar mesmo as pessoas que estão no centro espírita, trazer para a casa do Senhor e informar o Evangelho, e ministrar a libertação, e ministrar a cura, glória a Jesus, e transformar a vida das pessoas. E a macumbaiada vai vir em cima de você. E vem mesmo, certo? Mas vai vir, vai acontecer? Nada! Glória a Deus! Absolutamente nada! Porque você está no altar de Deus, você está debaixo das asas do sobrenatural, do onipotente do Senhor. Glória a Deus! E aí depois vem, qual é a próxima? Curarão os enfermos. Tem que fazer o quê? Impor as mãos. Glória a Deus. Colocar a mão em cima da cabeça do enfermo, ou em cima da enfermidade. Ontem eu estava num culto de milagres e uma ferida muito horrível nos pés de uma criança. E quando eu fui orar e fui ungir, o Senhor dizia claramente: tem que pôr a mão em cima da ferida, impor as mãos, porque a sua mão tem o quê? Power! Poder e não ira, contenda, divisão, guerra, conflito. Não, ela tem santidade. Glória a Deus. E a hora que você põe a mão, há uma transmissão de poder, autoridade. Quando você chama os seus discípulos, pastor, chama o discípulo e diz: a partir de agora, uma unção diaconal é reconhecida pelo seu trabalho.
Aquele homem é agora diferenciado. Glória a Deus. Aquela mulher é agora diferenciada. Eu consagro você, em nome de Jesus, para um ministério específico. Aquela pessoa é diferenciada. Eu declaro batismo com o Espírito Santo sobre a sua vida. Aquela pessoa fala em línguas estranhas. Glória a Deus. Porque isso está onde? Isso está em nós. Está onde? Em você. Glória, bate no peito, está em mim. Glória a Deus. Se está em você, você pode transmitir. Em nome de Jesus. Amém? Quem entendeu, diga glória a Deus. A igreja está fazendo esse trabalho, tá ou não está, irmão? Estamos fazendo ou não estamos fazendo? Glória a Deus. Estamos então ganhando um povo para chegar? Estamos todos juntos para sempre ao lado de? E aqui não tem mais perigo nenhum, glória a Deus. O diabo já tomou a decisão dele, sim ou não? A dama dele, o povo de Israel está tomando a dele até o final da grande tribulação, vai estar tomando, definindo. As nações tomaram a dele, todas as pessoas ouviram o evangelho, todo mundo tomou sua decisão. Quem vai ao inferno vai ficar no inferno eternamente. Quem vai ficar com Deus vai ficar com Deus eternamente. Não tem mais pecado, não tem mais risco, não tem mais problema, porque todos tomaram a sua decisão eterna. Quem pode levantar a mão e dizer glória a Deus? Glória a Deus. Aleluia. Obrigado, meu filho. Então isso, qual o nome disso? Teologia. Quem entendeu, diga glória a Deus. Glória a Deus. Eu não vou ler a apostila com vocês quase nunca. Porque a apostila vocês têm que ler em casa, sim ou não? Verdade, não é? Ler durante a semana, estudar, pesquisar, buscar. Glória a Deus. Nós aqui fazemos apenas algumas considerações rápidas, objetivas. O tempo não é grande. Você tem que estar ligado. Glória a Deus. Cadê o Eduardo? Ele deu uma saidinha, já tá voltando. Ah, é, né? Então tá bom. Eduardo vai dirigir agora uma igreja. Vai colocar o conhecimento que aprendeu aqui lá na igreja dele. A igreja dele vai ser o quê? Um exemplo do que ele aprendeu e vai exercer. Sim, somos cada um de nós. Eu não estou aqui para vigiar a igreja de ninguém. Glória a Deus. Não estou aqui para ficar atrás de ninguém, para perseguir ninguém. Estou aqui para cada um prosperar. Então, para isso, cada um vai ser muito bem treinado. Já viu o treinamento do BOP? Como é que é o treinamento do BOP? Treinamento da polícia militar é um, mas da elite da polícia militar é outro, é verdade? Então a igreja é o treinamento da polícia, porque o povo de Deus tem que ser valente, sim ou não? Você sabe que a igreja tem que ser valente. A farda da igreja, ela produz o quê? Salvação. O policial, ele tem uma farda. A igreja tem uma farda. A salvação. Você sabe quando o policial desse tamanho, 1,50 m, ele apita no trânsito, vê uma carretona, carreta gigante, e a carreta faz o quê? Para. Por que para? Por causa da autoridade, reconhece a autoridade. Porque o motorista da carreta sabe que se ele passar, o que vai acontecer? Ele vai ser multado, ele vai ser perseguido, porque atrás daquele policial de 1,50 m tem o quê? Uma corporação. Autoridade. Mas tem um detalhe. O bandido pode estar dirigindo a carreta. Quem está dirigindo a carreta não é um homem de bem. Quem está dirigindo a carreta é um bandido. E o Léo Santos está aí? Glória a Deus. Aí o bandido está dirigindo a carreta. O que acontece com a carreta? Ele vai parar com o apito? Por que ele não vai parar? Porque ele não respeita a autoridade. E aí o que o policial de 1,50 m tem que fazer? Sacar a arma. Certo? E executar. Vai fazer a autoridade ser exercida através da força, do direito legal. Assim é o crente. O crente, ele quando aceita Jesus, ele recebe uma farda. Ele agora está salvo.
ele agora tem autoridade contra o diabo, as potestades e etc. Mas o diabo respeita a autoridade, ele não respeitou a Deus, ele não respeita a autoridade. Então tem que ser exercido para ele o quê? Força, arma. Como é que é o nome dessas armas? Dons espirituais. Glória a Deus. Batismo com o Espírito Santo e com fogo. Glória a Deus. Então aí está a diferença de exercer a autoridade sem arma e exercer a autoridade com arma. Glória a Deus. Então você precisa de arma para exercer a autoridade em Deus, em Cristo, no nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Glória ao Senhor. Está aqui, ó, 2 livros muito importantes para você adquirir hoje: Lealdade da Lealdade, ou Líderes e Lealdade. Tá bom? Nós temos no primeiro domingo do mês de fevereiro, nossa aula aqui junto com todos os pastores do campo. Essa aula será exercida com um resumo. Você vai trazer um resumo desse livro, ou desse. Quem comprar desse também serve, que eles têm um conteúdo muito parecido. Um resumo desse livro. Todo mundo, certo? Inclusive os pastores que estão aqui. Um resumo completo, uma folha só, tá bom? Eu não vou ter condição de ler um livro, tá certo? Uma folha só, que eu entendi, que eu compreendi, que eu penso disso. Minha disposição em viver isso, em cumprir isso. Eu quero conhecer melhor você. Glória a Deus. Amém? Quem entende, diga glória a Deus. Glória a Deus. Você pode adquirir junto à nossa livraria, com a bispa, a missionária Rosângela, que está lá para atender você após a aula. Página 3. Teologia é uma ciência. Embora haja muita polêmica contra a inclusão da teologia no rol de ciências, o fato é que ela se insere como uma das ciências humanas, por várias razões. Você vai ter na apostila aí argumentos para entender que a teologia pode sim e deveria ser realmente um curso com reconhecimento científico, mas isso pouco interessa, certo? Para nós, como servos de Deus, pouco interessa o diploma, o que interessa é o conteúdo, certo? Passa aí 2 páginas, página de número 5, os objetivos da teologia. O primeiro objetivo da teologia é explicar o homem. Eu já dei um resumão, sim ou não? E você entendeu aí com bastante clareza quais são os objetivos da teologia. Porém, vamos explicar um pouquinho mais detalhado. Dentre toda a criação, alguém pode ler para a gente? Explicar o homem, os 3 parágrafos. Lê para nós, por gentileza. Dentre toda a criação, o ser humano exerce um papel central e peculiar. Tendo sido gerado segundo a vontade de Deus pela palavra da verdade para ser como primícia das criaturas, Tiago 1,18, fez-se necessário explicar não apenas quem o homem é, mas também o motivo de sua criação, sua origem e seu fim. O homem é criatura de Deus, criado à sua imagem conforme a sua semelhança, Gênesis 1:26a, formado do pó da terra, o Senhor soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente, Gênesis 2:7, composto de 3 naturezas, espírito, alma e corpo, 1 Tessalonicenses 5:23 e Hebreus 4:12. Como coroa da criação, criado em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela, Efésios 2:10, o ser humano é também a glória de Deus, 1 Coríntios 11:7.
então explicar o homem. Gente, que confusão que é para o líder explicar o homem. É verdade? Corpo, alma e espírito vira um cavalo de batalha, uma guerra. Poxa, que confusão, quando eu vou começar a explicar, embola tudo, trava a língua, e eu misturo alma com espírito, e aquela confusão terrível. É muito simples. Vem cá, presbítero Roberto, presbítero Roberto, agora é o Adão. Deita aqui no chão. Fica como morto. Então, o presbítero Roberto, ele está falando a vez de Adão. Deus primeiro fez o quê? Um boneco. Literalmente pegou a terra, né, a sua perfeição, e fez o quê? Um boneco. Com toda a sua complexidade e toda a sua perfeição. Pensa num boneco com os neurônios que esse boneco tem. Com a complexidade dos órgãos internos, as respostas. Dali, o João Vicente, que é médico, se deixar ele falar aqui, ele vai ampliar aqui, vai ficar de boca aberta aqui, da complexidade humana, interna. Deus fez um boneco perfeito. Tamanho do nariz. Não é o nariz igual do presbítero Roberto. Tá vivo. Até o outro, boneco até riu aqui, ó. Não, tamanho do nariz, ideal. Tamanho, cor do cabelo, da pele, dos olhos, altura, pés. Perfeição. Um boneco o quê? Perfeito. 100%. Aí Deus deu a esse boneco um presente, que ele também deu o cachorro, deu o gato, deu o coelho, deu a onça, o leão, alma vivente. O que é alma vivente? Emoções. Identidade. Quem sou eu? Quem é você? Nós somos a nossa alma. Com temperamento, que tem qualidades e não tinha defeito. Você sabe que o temperamento, ele tem qualidades e defeitos. Deus fez com apenas as qualidades. Na sua inteligência e sabedoria, seria diferente do outro. Para compor Eva de um jeito, Adão de outro, mas para se completarem, porém em perfeição. O distúrbio da identidade da alma, dos defeitos temperamentais, nasceram com o pecado. Então, um boneco perfeito, que agora tinha alma vivente, identidade. Não haveria outro igual a esse. Série única. Aí Deus fez o quê? O que não fez com o cachorro, o que não fez com o gato, o que não fez com a onça. Ok? Quando Deus soprou, o boneco agora tinha, além de alma vivente, tinha o quê? O que o boneco tinha? Além de corpo, alma vivente? Espírito. Glória a Deus. Então agora, ele não tem só duas naturezas como o animal. E é por isso que o animal morre e a gata, ele tem três. Ele também tem espírito. E o espírito veio de quem? E Deus é o quê? Eterno. Então esse homem agora também é o quê? Eterno. Quando ele pecou, o corpo dele está condenado o quê? A morte. Mas e a alma e o espírito dele? O diabo é eterno?
Os anjos são eternos? Sim. Deus é eterno? Sim. O homem é eterno. Por isso que, apóstolo, glória a Deus que eu vou dormir no Senhor, vou descansar no Senhor, um sono, e não vou lembrar de nada, vou ter muita tranquilidade no céu. Isso não existe. O espírito e a alma não dormem. Quando você dorme, seu corpo dorme, você continua sonhando. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Glória a Deus. Você tem que ensinar a igreja. A igreja quer saber disso. Em vez de gastar tempo no culto com conversa fiada, ensine a igreja a palavra. É isso que faz o homem o quê? Ter conhecimento de Deus. Então, o Roberto não é igual o cachorro. O cachorro morre e acabou. O Roberto tem uma responsabilidade muito grande. Nunca morre. Quem morre é o quê? O corpo. E Paulo diz que o corpo do crente não morre. Faz o quê? Dorme. O corpo dorme. A alma não. O espírito não. Então lá no céu tem um monte de crente dormindo? Abraão está dormindo? Não. Isaac está dormindo? Não. Eles estão o quê? Acordados, ativos, porém sem corpo. Por que então Abraão apareceu, Elias apareceu no monte, na transfiguração? Elias não morreu? Mas e Moisés? Moisés morreu. Mas o Espírito tem a capacidade de materializar. E Moisés materializou ou não? Não! Na verdade, não foi eles que vieram. Não foi eles que entraram na atmosfera, mas Jesus que saiu da atmosfera e entrou no plano espiritual. E por que eles viram o rosto de Moisés e Elias, os discípulos? Porque o Espírito tem a capacidade de moldar-se a figuras. É por isso que pessoas veem o diabo como cachorro, muitas vezes um homem. Ok? Um animal. Porque o Espírito tem essa capacidade. O dia que o Roberto entender, porque o Roberto está preso, a mente do Roberto está presa, não usa, está longe de usar 10% dessa mente, porque o pecado fez o quê? O dia que a mente do Roberto abrir, ele sair da limitação do corpo, o Roberto vai fazer coisas, dizer coisas, saber coisas inimaginável durante toda a sua história de vida. Quem entende, diga glória a Deus. Glória a Deus. Você sabia que o Roberto pode correr muito mais do que corre? Você sabia que o Roberto pode até voar? Aí você vê ninja voando. É um desenvolvimento de capacidade mental. Você vê um velocista, a cada ano eles correm um pouco mais. É o desenvolvimento físico de uma capacidade mental. Não tem limite. Mas nós achamos que nós somos águia, mas achamos que somos galinha. Porque o pecado o quê? Bloqueia. Limitou, bloqueou, impediu. Exatamente. Hoje eu estou tentando entender a Bíblia. Hoje eu fico pensando assim, meu Deus, se eu for para o céu e minha filha não for, esse céu para mim vai ser muito triste. A não ser que eu tenha amnésia. Porque tem uma doutrina que ensina que o céu é um lugar de amnésia. Todo mundo está no céu, está debaixo do espírito de amnésia, não lembra de nada. Ficou tapado, não lembra mais de nada. O céu é lugar de entendimento pleno. Então você vai saber que seu filho, sua filha, sua esposa, seu esposo não está no céu, está no inferno. Só que a sua mente está o quê? Desatada, e você sabe que Deus lhe deu todas as oportunidades. Amém? Jesus morreu por ele, e ele constituiu-se inimigo de Deus por consciência e por vontade
própria. Então ele é o inimigo de Deus, é inimigo seu. E acabou aquele sentimentalismo barato da sua alma. Mente desatada, alma curada. Mente desatada, alma curada. Diga assim: minha alma é cretina, é sanguinolenta, é vigarista. Gente, nós temos uma alma, a bicha, é só o sangue de Jesus. Você imagina, se eu soubesse que a sua alma está pensando a respeito de mim, eu estou falando esse monte de coisa com você, Deus não me revele. A alma da gente é terrível, gente. E é por isso que o diabo luta muito para tomar posse na nossa alma. Porque ele coloca a raiz dele, né, os princípios dele na nossa alma, onde cria vários demônios. E a tendência é a alma fugir do espírito, é voltar lá no início da queda, antes da queda era espírito, alma e corpo. A queda caiu, aí foi corpo, alma e depois o espírito. Então ele tenta lutar com isso, por isso que ele começa a trabalhar mais na nossa alma para nos afastar. Através das emoções. Então quem está falando aqui é alguém que tem experiência, que viveu no satanismo e que tem uma mente um pouco mais aprofundada, porque o satanista tem uma mente mais aprofundada do que alguns pastores. Você entende isso ou não entende? Tem alguns pastores, eu vou ouvir a Marta daqui a pouco, tem alguns pastores, o negócio dele é o seguinte, fica aqui, ó, o negócio dele: irmãos, mais um culto, hein? Adoração ao nome do Senhor. Todos digam amém. Amém. A liturgia de hoje camarada, meu irmão, está fora do contexto da realidade espiritual. Quando eu digo para você que os espíritos materializam em forma humana, quando eu digo para você, Gênesis, a gente vai analisar Gênesis, capítulo 6, daquela questão ali dos filhos dos homens, das filhas dos homens, dos filhos de Deus. Aí tem pastor que, pergunte a um satanista, é melhor dar essa aula para um satanista do que dar uma aula dessa para um pastor teológico, porque não entende nada. Mas satanista entende. É desatado para entender as questões sobrenaturais da divisão. Pastor está pensando: meu Deus, qual é a hora do lanche? Qual é a hora de ir embora para mim para casa agora? Meu Deus, hoje no dia, culto hoje à noite, tanta prova, né? E não quer entender a divisão que o satanista entende. E às vezes você está num culto e o culto não flui, não é verdade? Aí fica culto amarrado. Meu Deus, que culto amarrado! E ninguém foi na igreja. Que situação terrível! Ninguém deu glória a Deus, ninguém aceitou, ninguém isso, ninguém aquilo. Aquele culto amarrado tem uma razão. Tinha alguém naquele culto que tinha um discernimento e o pastor não tem. Quem entendeu, diga glória a Deus. Glória a Deus. Então você precisa saber com detalhes a respeito dessa doutrina. Corpo, alma, espírito. Corpo, boneco. Boneco que vai ser um dia transformado por um novo corpo. Um corpo perfeito como o de Adão, como o de Jesus. Corpo celestial, com forma humana e com capacidades humanas. Glória a Deus, porém imortal e celestial. Alma, sentimentos restaurados. Deus ama sentimento. Deus não é contra sentimento. Deus quer que a gente continue amando. Glória a Deus. Se expressando, se alegrando. Sentimento não é. O problema é o pecado. O que o pecado fez com o sentimento? Quem entende, diga glória a Deus. Glória a Deus. Esse é o Roberto. É a alma. Embora o Roberto não chame Roberto. Roberto na eternidade tem um nome. Quem deu Roberto, o nome de Roberto é seu pai e sua mãe. Deus tem um nome específico por você, porque você é dele. Glória a Deus, você é nascido dele. Amém? Então quem é nascido de carne é Roberto, de sangue. Mas quem é nascido do Espírito tem um novo nome no céu, uma pedra branca que tem um novo nome. Deus vai revelar para você quando chegar lá. Glória a Deus. E o Espírito é imortal. O Espírito da imortalidade é a alma.
O Espírito faz com que o Roberto seja um ser imortal. O Espírito clama por Deus, veio de Deus. O Espírito chora por Deus. E o Roberto diz, eu quero pecar. A alma, ela quer pecar, e a Bíblia diz que é por isso que ela morre. A alma que peca, morre. Mas o Espírito diz, eu quero Deus. E a briga entre o Espírito e a alma faz o homem ficar infeliz. Porque há algo que ele quer e não sabe o que é. É o Espírito dele que está clamando por Deus. Para onde ele veio. O Espírito quer voltar a Deus. O Espírito quer voltar ao Pai. Hã? É por isso que você está feliz agora, meu filho. Glória a Deus, amém? Fala, Marta. Uma dúvida, apóstolo. Olha bem. Exceto as pessoas que Deus trasladou, todos os que morreram estão aguardando o julgamento, já foram julgados. Exceto os que o Senhor trasladou, os salvos ou os perdidos? Não, quem morreu? Quem morreu? A concepção de morte, ela morte física aqui. Morte física. A pessoa se desprendeu, houve uma separação de corpo, e espírito. Alma e espírito. Houve uma desconstrução da estrutura original. Não tem Jesus, um destino. Tem Jesus, outro destino. No Antigo Testamento, antes de Jesus morrer na cruz, todos, sem exceção, iam para onde? Para o Hades. O Hades é o inferno, lugar de habitação dos mortos. Mas lá no Hades havia o quê? Uma separação. Então Lázaro, ele estava onde? Lá no Hades? No seio de Abraão. E o rico estava onde? No inferno, sofrendo. E o rico olhava e via lá, porque eles estavam no mesmo lugar. E o rico falava de coisas físicas. Ele dizia, tenho sede. Meus irmãos vão vir para cá, eu não quero que venham. Olha a mente, a capacidade intelectual e mental que ele tinha lá. Pede Lázaro, a quem eu desonrei muitas vezes, para molhar a ponta do dedo na água e refrescar os meus. Existe um corpo transitório, uma manifestação transitória que Deus deu a quem está no inferno para começar a sofrer imediatamente, mesmo sem o corpo físico. Agora Jesus morre. Minutos antes de Jesus morrer, o que Jesus fala para o ladrão que se converte? Hoje você vai estar comigo aonde? No Hades? Paraíso. Capítulo 12 de 2 Coríntios, Paulo fala que foi arrebatado até onde? Terceiro céu. E viu coisas que ele não podia nem contar. Mas uma das coisas que ele deixa claro que viu é que lá estava quem? O paraíso. Então, os irmãos que no Antigo Testamento estavam no Hades, em um lugar guardados, agora não estão mais no Hades. Com a morte de Jesus, Jesus foi lá no seio da terra e retirou os irmãos e os levou para o paraíso. Os ímpios continuam lá. Para eles resta o que? O julgamento final. Mas aqueles a quem Jesus resgatou jamais serão julgados. Amém? Não há mais julgamento. Quem está com Jesus, os irmãos do Antigo Testamento que morreram na promessa, que morreram aguardando a volta do Messias, essas pessoas foram removidas, levadas ao paraíso. Hoje, quando um crente morre, ele não desce, ele sobe, ele vai ao paraíso. E lá no paraíso ele está o quê? Com entendimento. Ele está o quê? Acordado. A prova de que eles estão acordados é que eles se manifestam no monte, com o próprio Jesus, falando, conversando com Jesus. Então, para não ficar muito confuso, no Antigo Testamento, morria-se todos para o Hades, mas no Hades havia uma proteção para os santos, chamado seio de Abraão.
Jesus morre com um propósito, salvar a humanidade. Mas por que Jesus vai lá? Jesus podia morrer, salvar a humanidade e ser levado direto para o céu. Por que Jesus vai ao inferno? Pregar aos espíritos em prisões. Em outra ocasião nós vamos falar dos espíritos em prisões. Tem que ter entendimento sobre essa pregação de Jesus. A eternidade não se muda. Amém? Quem muda a eternidade é o catolicismo romano. Glória a Deus. Morreu. Está decidido. Apenas aqueles que não ouviram o Evangelho e que pela presciência de julgamento de Deus estarão com Cristo aonde? Lá no julgamento final, para o estabelecimento de propósito que Deus sabe. Deus sabe quais os princípios do julgamento lá. Mas só existe salvação através do nome de Jesus, pelo sangue de Jesus. Então, uma pessoa que morre hoje, ela não desce. Ela vai diretamente para o paraíso. E lá no paraíso, ela está aguardando o arrebatamento para que ela possa descer, tomar o seu corpo, o resto mortal, ter a aparência física e o corpo transformado, como diz Paulo em 1 Tessalonicenses. Então nós que estivermos vivos, nós seremos transformados, mas não precederemos os que dormem, ou seja, os que estão mortos, porque eles ressuscitarão o quê? Primeiro, ou seja, é necessário que aquilo que é mortal se revista da imortalidade, aquilo que é corruptível se revista da incorruptibilidade. Então, a alma e o espírito deverão retornar para os corpos mortais e haver a transformação. Após uma pessoa morreu no fogo, a pessoa foi, o tubarão comeu, não importa, ele vai voltar. A Bíblia diz que a árvore vai levantar da onde caiu. Glória a Deus. O mar devolverá os seus mortos. Então a pessoa será ressuscitada em um novo corpo. Entendeu, Mar? Ou ficou faltando alguma? Ainda tem algumas dúvidas que não, mas depois. Mas fica à vontade, se quiser esclarecer, ajuda a gente. Dúvida nos ajuda num todo, certo? Só um minutinho. Mas pastor Helder queria falar. Pastor Helder, pastor nas suas cartas, depois a Maria Regina. Respondi? Ok, vai lá. Uma coisa interessante que o apóstolo falou aí, fazendo menção a essa dicotomia do homem, e que a gente lê a Bíblia, mas a coisa passa e em alguns momentos em que Deus abre a mente, é quando o Senhor fala que o que será julgado não é o espírito nem o corpo, mas é a alma. Por isso o diabo tem tanta sede na alma, não no corpo. Ele não está preocupado com o meu corpo, nem com o espírito. Corpo é um boneco. O que interessa para ele é a alma, porque ele sabe que é o que vai ser julgado. É a identidade do homem. Exatamente. O espírito apenas é a partícula de Deus que dá imortalidade à alma. Se não fosse o espírito, o homem era como o gato, como o cachorro. Por causa do espírito, ele é imortal, ele tem sede de Deus, ele clama a Deus, e a parte de Deus dele é o espírito. Por isso o homem não é um ser somente carnal, é também espiritual, por causa do espírito, essa parte de Deus em nós. Porém, a alma é a identidade humana que será julgada, que vai pagar no inferno. E as pessoas aí ficam preocupadas, né, com excesso de preocupação com o corpo, né, com excesso de preocupação em cultuar o espírito, mas esquecem daquilo que é a sua identidade, que o diabo tem sede, que é a sua alma. Não fazem ideia do que é isso. E a Bíblia diz que o que será julgado, ou seja, condenado ou salvo, é a alma. Ok? É muito simples, é muito claro, e você tem que ter toda a aptidão para ensinar isso para o seu rebanho. Vamos a irmã Regina, depois eu já digo. Aqueles que estão no leito de enfermidade, eles ainda têm o tempo de se arrepender, né? De pedir a Deus pelos pecados, ainda dá tempo. Quanto à vida, essa decisão pode ser tomada. Aqueles que morrem no repente, que ainda tem condição assim, de pelo menos chamar por Deus, existe alguma possibilidade? Claro, quanto ao entendimento, à vida, a possibilidade. Agora, a gente tem uma mania de salvar todo mundo que morre. Reparou? Nós temos que se meter nisso. Nós temos que fazer confissão de fé, a pessoa está no leito de morte, está em coma, faz, porque é ela e Deus julgar.
Deus não é igual ao nosso. O julgamento de Deus é perfeito. Os princípios de Deus são perfeitos. Então não cabe a gente julgar, esse foi para o inferno, esse foi para o céu, esse é mais pecador, esse foi ruim a vida toda, na última hora vai ser salvo, esse foi bom a vida toda, na última hora vai ser perdido. Nosso julgamento é falho. Nosso julgamento é desprovido de princípios que realmente coloquem aquela pessoa no nível de justiça. Mas o de Deus é perfeito, ninguém engana Deus. É por isso que sempre eu carreguei dentro de mim essa coisa que depois o Senhor acabou tirando. A preocupação da morte do meu filho. Eu preciso criar o evangelho e integrar esse segmento. E eu sempre me preocupei com esse lado espiritual, porque esse Senhor ele ouviu, ele aceitou, eu só não chegou a ser batizado porque ele era uma escolha dele, né? Mas a minha parte eu não sabia. Ele cresceu. Então, como ele teve adolescente, aí eu fiquei imaginando, será que deu tempo dele pedir perdão? Será que houve tempo dele chamar? Então são interrogações que machucam a gente, perturbam a gente, que não devem ser feitas. Mas aí depois eu pedi ao Senhor no meu coração que desde a hora dele, mas eu não pertencia mais a Não, não é mais que com era você. para mim deixar por conta. Isso cabe a nós Coração. ensinar, pregar, pagar preço, jejuar, brigar pela pessoa, reivindicar a pessoa, tomar as promessas da vida quando está vivo. Depois que morreu, a Bíblia diz, segue o juízo, não é o juízo humano, é o juízo de Deus, o juízo perfeito. Está na mão de Deus, ali, Eu não te pertenço. pronto, ali é perfeição, ali acabou. Se é inferno com justiça, se é céu com justiça. E hoje, Pai, eu não entendo isso, mas no dia que eu entender, no dia que eu chegar na eternidade, que eu for encarar essa realidade, eu já vou entender. Então, não adianta sofrer. Amém, minha filha? Tá? Então, o julgamento final, as pessoas que morrem, no caso, não tem nenhuma surpresa, ela já tem um entendimento do que, como se já fosse julgado, na verdade, só esperando a palavra final, mas julgar O decreto. Porque Deus é um Deus judicial. ou seja, o lugar que elas estão, já tem um entendimento. Já tem um sofrimento, como a pessoa está numa prisão preventiva, certo? Aguardando o julgamento. Mas o ato que ele cometeu vai lançá-lo ao julgamento, sem dúvida, a condenação. Mas ele tem que passar pelo julgamento. Deus é um Deus de decreto, de justiça. E haverão algumas surpresas no julgamento final. Porque Deus é justo. Quem nunca ouviu o Evangelho, quem nunca teve a mínima chance de ouvir o Evangelho. Da maneira que chega o entendimento. Só que o Espírito Santo está na terra. E a orientação humana Para esse não é em relação a Deus dá a direção. A pessoa que nunca ouviu o Evangelho, Abraão, quem foi que pregou o Evangelho para Abraão? Hã? Quem foi que pregou o Evangelho para Jó? Quem foi que pregou o Evangelho para os amigos de Jó? 4 amigos de Jó. Tudo gente de oração, de jejum, de sacrifício, de holocausto, de entrega. Abraão é o pai da fé. Ninguém pregou o Evangelho para ele. Então a pessoa dizer, eu nunca ouvi falar de Jesus, é uma desculpa para mim. Não vai ser uma desculpa para Deus no julgamento final. Tem noção? Ele nasceu isolado num lugar, sem ninguém, etc. Mas as noções de Deus, ele é criatura de Deus. Ele vai ser julgado. Só que ele não pode ser julgado nos mesmos moldes que nós, que ouvimos o Evangelho. Que temos o entendimento. Porque Deus quer que as pessoas ouçam o Evangelho. A justiça correta é que as pessoas ouçam o Evangelho. Agora, quem não ouviu, existe os critérios de Deus. Certamente, há muito benefício para quem ouviu o Evangelho. Por isso Deus tem esse interesse de que as pessoas ouçam o Evangelho. Mas não haverá desculpas para Senhor ninguém naquele último dia. Certo? Fala comigo. Alma bandida, alma, né? Cruel. Cruel, tal. E tem um povo que diz assim,
Espírito. Está falando De espírito. Alma, de que espírito. deseja o espírito. Alma e espírito tem uma confusão muito grande. Nos nossos hinos, nas nossas pregações, nos nossos entendimentos. Por exemplo, dai-me o teu coração. Dai-me a tua alma. Dai-me os seus sentimentos. Na Bíblia fala de coração, está falando de alma. Agora a alma, embora ela seja cretina, ela seja terrível, ela tem que estar o quê? Dominada pelo Espírito. O Espírito, você, olha um gráfico. Seu espírito, zero, morto, sem Jesus. Sua alma no controle, no comando, certo? No comando. Ela diz o que você pensa, ela diz o que você faz, ela manda e desmanda. Você aceita Jesus. O seu espírito é ressuscitado, uma nova criatura, mas a alma ainda no comando, dominando. Mas a oração, o jejum, a renúncia, a cruz, a obediência, e à medida que o espírito cresce, a alma perde o comando. E quando a nossa alma começa a perder o comando, ela começa a ser imposta a obediência, então você começa a manifestar na sua vida, nas suas práticas, a nova Laodiceia. Que a qualquer momento pode, a alma não converte definitivamente nunca. Nunca, ela depende de ser dominada a cada dia. A iniquidade está na alma. Então você tem que manter a sua espiritualidade, sua consagração, oração, jejum, que você bobeou, ela manifesta. A velha Laodiceia manifesta. Irmão, eu estou crucificado em Cristo, eu sou uma nova criatura, isso é tudo conversa fiada, Jesus mudou tudo. Aí então por que continua mentindo? Por que continua roubando? Por que continua caluniando? Por que continua enganando? Por que continua tendo vontades que a gente não pode contar aqui as vontades que tem? Porque é uma guerra, alma e espírito. Quando a palavra de Deus diz que a alma milita, né, contra o espírito. Milita é guerra. É guerra, guerra sangrenta. Vê que você fica. Aliás, é o corpo, né? A palavra O corpo é um boneco que sente as emoções. Porque como é que a alma vai sentir? Na verdade, o corpo é o território dessa briga. Exatamente. O corpo manifesta, exterioriza, né? exterioriza quem está no comando. E quem tem que estar no comando da nossa vida é o Espírito. é espírito. Essa é a verdadeira batalha espiritual. Mas isso aí é decisão da pessoa. Da pessoa. Ele decide, eu vou decidir quem vai dominar sobre a minha vida é o meu espírito. Não é diabo, nem Exu nenhum. Nem Exu, negócio de Exu dominar a minha vida. Negócio de caboclo, não sei o que dominar. Olha, eu fui lá no fundo, eu bebi sangue, eu comi cabeça de... Mas acabou, meu irmão. Acabou. Eu sou de Deus. E acabou. Tem vontade de matar, mas não vou matar. Vou jejuar, vou orar, vou clamar. É a pessoa que decide. Zaqueu, né? Zaqueu. Zaqueu. Exemplo claro. Gente, por isso que a participação humana na salvação é grande. Eu fui ladrão, agora a gente decide. O de graça já foi feito, pela graça. O que Jesus tinha que fazer. Agora a decisão é o quê? É minha, meu irmão. E a decisão não é só falar acabou, que acabou, não. É decisão de guerra, de batalha. Você que vai ser pastor, quem é pastor aqui? Levante a mão. Já é pastor. É guerra ou não é guerra? Hã? Mentira é um testemunho. É guerra, meu irmão, é guerra, é guerra. Não é brincadeira não. Por isso que você está no treinamento. Fica aquele romantismo. Né? No dia da consagração de pastor, todo mundo tem vontade de ser pastor. Aquela coisa bonita, na frente aquele óleo caindo na cabeça, todo mundo chorando, as famílias. Ai, que coisa mais linda, que coisa. Rapaz! É guerra. Não faz você um treinamento desse não, meu irmão. Não treina não para ver se consegue. Ah, pastor, fulano caiu, irmão. De repente adulterou. Não é de repente que adulterou, não. O adultério já estava no coração dele há muito tempo. Nunca foi tratado. Nunca foi. Davi caiu porque não foi
se você é tratado, confrontado, seu caráter mudado, glória a Deus, tem uma decisão forte dentro de você. Glória a Deus. Não importa a tentação, não importa a provação, não importa a guerra, não importa a luta, você é mais do que vencedor. Você não vai cair. Você vai cantar aquele hino, tenho medo de cair. Corta aquele hino. Corta assim. Pai, segura a minha mãozinha. Segura. Tenho medo de cair. Ó Pai, que negócio de ter medo de cair? Você não vai cair. Amém. Porque o seu caráter está tratado como de Jacó foi tratado. Você sabe que você é perigoso. É melhor eu dizer que eu tenho uma alma cretina, ter consciência disso, glória a Deus, e manter a minha alma debaixo do controle do Espírito e saber que ela é perigosa e que eu tenho que cuidar dela, glória a Deus, do que dizer, tá tudo bem, irmão, tudo tá, glória a Deus, nós estamos, irmão, aleluia, irmão, aleluia, irmão. E cheio de adultério, e cheio de escândalo, e cheio de troço errado no meio da igreja do Senhor Jesus. Quem entende, diga glória. Glória a Deus. Se não tiver realmente firme, consciente daquilo que está fazendo, fraqueza. O que faz você vencedor não é ser forte, é ser consciente das suas fraquezas. E a pessoa põe um título de pastor na pessoa e acha que ali agora é o super-homem. O pastor é o cara mais consciente. É a mulher mais consciente. Amém? Sabe que é falho. Sabe que é pó. E o que te fortalece não é a capacidade que você tem de ser forte, mas a capacidade de reconhecer que você tem fraquezas. E você não pisar no campo da fraqueza, confessar a tentação para não precisar confessar o pecado. Diga para o irmão que está do seu lado, confesse a tentação para não precisar confessar o pecado. Glória a Deus, se você está sendo tentado, já entra no trabalho em relação a isso. Aleluia? E você não chegará a pecado. A Bíblia diz que a tentação não é pecado. Certo? Pecado é a consumação. No entanto, se você não confessar a tentação, não pedir misericórdia na hora da tentação, não pedir ajuda, e não reconhecer, você vai pecar. E aí o pecado muitas vezes pode ser inevitável. A consequência do pecado é inevitável. Não tem pecadinho e pecadão. Glória a Deus? Não tem. Ladrão de agulha, ladrão de banco, para Deus é a mesma coisa. Mas o ladrão de agulha, às vezes, nem para a cadeia vai. Agora o ladrão de banco. Então o pecado não tem diferença, mas a consequência do pecado é diferente. Entende? O pecado de um irmão que está sentado no banco é uma coisa, o pecado do pastor é outra. Ah, pô, mas não é a mesma coisa? É a mesma coisa, mas a consequência? O pastor não pode pecar. Por isso que é pecado que atinge o corpo, vamos dizer, a igreja, e pecados que atingem somente a pessoa. E a pessoa tem dificuldade de entender isso. Acha que todo o pecado eu tenho que excluir, eu tenho que afastar. Não, mas há pecados que prejudicam a mim mesmo só, e há pecado que prejudica... O pecado que prejudica meu irmão, e há pecado que prejudica toda a igreja. Então, se o pecado prejudica a mim, está no contexto do meu interior, eu resolvo ele com Deus e com o meu conselheiro. Temos que ter conselheiro. Glória a Deus. É por isso que você tem cobertura espiritual. Um dia você vai ver que eu estou falando com você é importante. Tá? Porque quando eu confesso o meu pecado para Deus, é uma coisa. Deus é maravilhoso, é misericordioso. Quando eu confesso o meu pecado ao meu líder, há um choque. Então é nesse uma exposição que vai acontecer o tratamento, o arrependimento, o quebrantamento. E essa exposição me coloca em situação delicada, do qual eu agora devo satisfações. Eu vou ser acompanhado, observado, e isso me protege. Glória a Deus, isso me ajuda. Porque o seu líder, seu pastor, está preparado para ouvir qualquer coisa. Ah, meu Deus, se eu falar isso para o pastor, nunca mais ele vai ter uma visão boa de mim. Ele já passou por essa fase, já fez o que você fez. Hã?
É verdade, né? Já sentiu o que você está sentindo quando ele vê o que você está passando? Ele é uma pessoa experimentada, ele não é um neófito. Glória a Deus? Não. É alguém com capacidade para entender você, para confrontar você e arrancar suspiro de raiva de você, e você vai ter vontade de enforcar ele. Mas não vai enforcar. Ele vai te confrontar, ele vai te derrubar, vai te arrebentar. Depois vai te dar a mão, vai te abraçar, vai dizer, conta comigo. É só nós dois isso aqui, você não precisa. Fica tranquilo, tranquilo. Isso é para você viver e não para você morrer. E você vai falar, meu Deus, eu tenho alguém nessa terra com que eu possa compartilhar minhas dores, me ajudar em oração. Amém? Então esse é o entendimento que nós devemos ter. Aí está curado da alma quando isso a pessoa aí. faz isso. E quando não consegue, porque tem a alma o dele, espírito do orgulho. O problema a história toda é o DNA do cão. Qual é o DNA do cão? O orgulho, a soberba. Está no sangue. Toda vez que você tiver vontade de levantar contra o seu pastor, é o DNA do cão. O DNA do cão está ali. Mata ele. Domina ele. Glória a Deus. Domina ele. E você tem que dizer para o seu pastor o seguinte: eu sou errado. Né? Dizer assim, pastor, você está errado. O dia que você for pastor, se você tiver o prazer de ficar no lugar dele, na mesma igreja que ele vai estar, você vai agir como ele. Né? Porque agora você tem uma visão totalmente míope, ovelha tem visão míope. É verdade? Ela acha que está vendo tudo, está vendo nada, comendo capim com veneno, todo se arrebentando. Na verdade, precisa do pastor que come aqui e tal. Aí quando ele é pastor, ele vai ver a besteira que fez. Pode ver, pode ver. Não é verdade? Quantos pastores estão aqui? Quantos pastores? Quer ver? Vamos fazer um teste agora. Teste de sinceridade. Os pastores, meus filhos, que estão aqui, que não concordaram comigo várias vezes sobre várias atitudes e coisas que eu fiz com o povo e etc. E que depois que você esteve no ministério, na frente do ministério, você fez a mesma coisa com consciência. Levante a mão se tiver algum corajoso aí. E ficou murmurando, reclamando. Meu Deus, que fosse eu? Que a alma é cretina, né? Quando chegou lá, que viu a avó pela Greta, é verdade, não é? Que viu a situação, meu Deus, não é assim não, meu Deus, me perdoa. Aí fica até bonzinho com o líder dele, é verdade? Ai, tadinho meu Deus do céu, não vou nem tocar nisso, eu fico com vergonha. É assim que acontece. Então sabe o que você faz logo para não errar? Recolha-se a sua insignificância, glória a Deus, no ministério pastoral, você está aprendendo, glória a Deus, não há quem está aprendendo que não possa também ajudar, colaborar e até ensinar, mas você no momento está aprendendo. Tem uma boa ideia? Diga, pastor, fantástica a ideia que eu tive aqui, tá bom, irmão, vamos analisar, amém. Você já fez a sua? Aguarde tranquilamente. É o DNA do cão em você. É o micróbio do cão agindo dentro do sangue, e o sujeito crente que está arrebentando. E aparece um monte de gente para estar perto de você. Sim ou não? Um monte de colaborador, porque o DNA do cão, ele está em um monte de gente, está em todo mundo, em todos nós. E aí começa a insuflar o seu ego. Rapaz, se você fosse o pastor nas suas caras, se você tivesse ficado o seu pastor, rapaz, essa igreja ia arrebentar. Para você é o cara, rapaz. Olha, o que ele fez comigo? Eu tenho certeza que se fosse você não faria. Aí o Absalão, oh meu amado filho, vai alimentando os dois cães juntos, abraçando juntos. É verdade? Depois vai os dois pro mundo. Quando é que termina? Como é que termina? 3.000 anos tomando pedrada do túmulo. Lá em Israel nós vimos o túmulo de Absalão. É verdade? Então, amado, tenha juízo, glória a Deus. Diga pro irmão. Olha só como fica minha. É verdade, né? Provoca ele só um bocadinho, não vai achar que ele vai te bater, não.
É, ele está na frente da gente. Mas a alma é Cristina. Amém. Gente, vamos ficar de pé.